Neste exato momento, enquanto você ouve a minha voz, existe algo se movendo nos corredores invisíveis da sua casa. Algo que você não consegue ver com os olhos naturais, mas que seu coração sente há semanas, talvez há meses. Aquela sensação estranha de que alguma coisa está errada, aquele aperto no peito quando você olha para seus filhos, aquela angústia silenciosa que te acorda no meio da madrugada sem motivo aparente. Você sabe do que eu estou falando. E se você chegou até este vídeo no dia 24 de março, eu preciso que você entenda uma coisa com toda a clareza do seu espírito. Isso não foi coincidência. Isso não foi algoritmo. Isso não foi acaso. O céu inteiro conspirou para que você estivesse aqui, neste exato segundo, ouvindo estas palavras. Porque o 24 de março não é uma data comum no calendário espiritual. Este é o dia que foi marcado, muito antes de você nascer, para que uma fortaleza invisível fosse erguida ao redor da sua família. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você tem carregado um peso que ninguém mais enxerga. Aquele sorriso que você oferece para o mundo esconde oceanos de preocupação que só você conhece. As noites em claro pensando nas contas, pensando nos filhos, pensando no casamento que já não é mais o mesmo. Você tem sido forte por tempo demais, e essa força está cobrando um preço altíssimo da sua alma. Mas eu quero que você respire fundo agora. Deixe o ar entrar devagar nos seus pulmões. E enquanto você solta esse ar, permita que as primeiras camadas de tensão comecem a se dissolver. Porque aquilo que parecia impossível ontem está prestes a mudar. Existe um poder que transcende toda a lógica humana, que ultrapassa toda a compreensão natural, e esse poder está convergindo para a sua casa neste momento. Não importa quantas batalhas você já perdeu, não importa quantas vezes você sentiu que não havia mais saída, o Deus que criou o universo com uma palavra está olhando diretamente para o seu lar agora. Ele conhece cada lágrima que você escondeu. Ele ouviu cada suspiro de cansaço. Ele viu cada noite em que você se perguntou se ainda valia a pena continuar lutando. E a resposta dele é esta mensagem chegando até você. Mas antes de prosseguirmos para o que o Espírito quer revelar ao seu coração, eu preciso te pedir algo. Inscreva-se neste canal agora e deixe seu coração neste vídeo. Não faça isso por mim. Faça isso como uma declaração espiritual de que a sua casa tem um dono, de que a sua família pertence ao Criador. E nos comentários, escreva a palavra Amém. Este simples ato vai conectar você a milhares de outras famílias que também estão buscando proteção neste 24 de março. Juntos, formamos uma corrente que o inferno não consegue quebrar. E agora que você tomou essa decisão, eu preciso te conduzir a um lugar mais profundo. Feche seus olhos por um instante, se for seguro fazer isso onde você está. Imagine que você está parado na porta da frente da sua casa, olhando para dentro. Você consegue ver cada cômodo, cada móvel, cada detalhe que compõe esse lugar que você chama de lar. Agora imagine uma luz. Não qualquer luz, mas uma luz dourada, quente, viva, que começa a descer do céu como um rio de glória líquida. Essa luz atravessa o telhado sem destruí-lo. Ela penetra nas paredes. Ela invade cada espaço, cada canto, cada fresta onde a escuridão tentou se esconder. Os quartos dos seus filhos são preenchidos por essa presença. A sala onde vocês se reúnem começa a brilhar. A cozinha onde o pão é partido se torna um altar sagrado. Esta não é apenas uma visualização. Isto é o que está acontecendo no mundo espiritual enquanto você me ouve. O Senhor dos Exércitos está tomando posse daquilo que sempre foi dele. Porque sua família não é um acidente biológico. Sua família é um projeto desenhado nos salões da eternidade, muito antes de qualquer um de vocês respirar pela primeira vez. E o arquiteto desse projeto tem ciúmes daquilo que ele criou. As forças que tentaram destruir seu lar não entenderam com quem estavam lidando. Elas subestimaram o amor de um pai que nunca abandona os seus filhos. Neste 24 de março, os muros de fogo estão sendo erguidos ao redor da sua casa. E o que vem a seguir
vai selar essa proteção de uma forma que você jamais experimentou antes. Mas eu preciso te preparar, porque existe algo que você ainda não sabe sobre o poder da oração quando ela é feita no momento certo, no dia certo, com a fé certa. O inimigo tem um plano específico para destruir a sua família, e ele está sendo executado neste exato momento. Enquanto você trabalha, enquanto você dorme, enquanto você tenta viver sua vida comum, existem forças operando nas sombras com um único objetivo: separar aqueles que você ama, plantar sementes de discórdia entre marido e mulher, afastar filhos de pais, transformar seu lar em um campo de batalha onde palavras se tornam armas e o silêncio se torna tortura. Você já percebeu como as brigas surgem do nada? Como uma conversa simples se transforma em discussão? Como aquela paz que existia entre vocês foi sendo corroída dia após dia, sem que você entendesse exatamente quando começou? Isso não é coincidência. Isso não é apenas estresse do dia a dia. Isso é uma estratégia calculada das trevas contra o seu santuário. Mas preste muita atenção ao que eu vou te dizer agora. O fato de você estar ouvindo isso significa que o plano do inimigo falhou. Ele queria que você desistisse antes de chegar até aqui. Ele queria que você mudasse de vídeo, que você se distraísse, que você nunca recebesse esta palavra de proteção. E mesmo assim, aqui está você, resistindo, buscando, clamando. Isso já é uma vitória que as trevas não esperavam. Neste 24 de março, algo está sendo quebrado no mundo espiritual. As correntes que tentavam sufocar a sua família estão sendo despedaçadas uma por uma. Eu sei que você olha para a sua casa e vê problemas. Você vê as contas acumuladas, vê o relacionamento desgastado, vê os filhos se distanciando, vê portas que se fecharam na sua cara. Mas o que você não consegue ver é o exército celestial que está se posicionando ao redor do seu território neste momento. Anjos guerreiros com espadas de fogo estão tomando posição em cada entrada, em cada janela, em cada brecha por onde o mal tentou penetrar. Eles não estão ali por acaso. Eles foram enviados por causa desta oração, por causa deste dia específico, por causa da sua decisão de não desistir. Respire fundo mais uma vez. Sinta como algo está mudando no ambiente ao seu redor. Aquela pressão que você carregava no peito está começando a se dissipar. Aquele nó na garganta está se afrouxando, porque a presença do Altíssimo está preenchendo cada espaço vazio. E onde ele entra, as trevas são obrigadas a fugir. Não há negociação. Não há resistência possível. A luz simplesmente expulsa a escuridão pela sua própria natureza. E essa luz está invadindo cada centímetro do seu lar agora. Cada cômodo onde houve choro vai conhecer alegria. Cada espaço onde houve grito vai experimentar harmonia. Cada canto onde o medo se escondeu vai ser tomado pela paz que ultrapassa todo o entendimento. Mas eu preciso que você entenda algo fundamental sobre como essa proteção funciona. A oração de uma mãe, de um pai, de um filho que clama com fé genuína tem poder de reescrever histórias que pareciam condenadas. Gerações inteiras podem ter seu destino alterado por causa de um único momento de intercessão verdadeira. E este é esse momento para você. Este 24 de março ficará marcado na linha do tempo da sua família como o dia em que tudo mudou. O dia em que os céus se abriram. O dia em que o impossível se curvou diante da fé. Eu sei que você já tentou muitas coisas. Eu sei que você já orou outras vezes e pareceu que nada aconteceu. Eu sei que existem feridas no seu coração causadas por expectativas frustradas, por promessas que pareciam não se cumprir, por noites de joelhos que terminaram em lágrimas de desespero. Mas ouça bem o que eu vou te dizer. Nenhuma dessas orações foi perdida. Cada palavra que você sussurrou no seu quarto de madrugada foi guardada em frascos de ouro nos salões do céu. Cada lágrima que escorreu pelo seu rosto enquanto você intercedia pelos seus filhos foi recolhida como oferta preciosa diante do trono.
E todas essas orações, todos esses clamores, todas essas súplicas estão convergindo para este único momento. Pense nisso como uma represa. Durante anos, você foi enchendo essa represa com suas orações. Gota por gota, clamor por clamor, a água foi subindo. E agora, neste 24 de março, as comportas estão se abrindo. Todo aquele poder acumulado está sendo liberado de uma só vez sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada área da sua vida que precisa de intervenção divina. Não é coincidência que você esteja aqui neste momento específico. Seu espírito sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Sua alma foi atraída para este encontro porque ela reconheceu que a resposta estava chegando. E agora que você está preparado, agora que seu coração está aberto, chegou a hora de entrar na parte mais poderosa desta mensagem. Porque aquilo que o Senhor quer revelar através das próximas palavras vai penetrar em áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam de cura. Mas antes que isso aconteça, existe uma verdade nas Escrituras Sagradas que precisa ser gravada no seu espírito. E essa verdade vai mudar completamente a forma como você enxerga a proteção sobre o seu lar. Existe uma promessa escrita há milhares de anos que foi guardada especificamente para este momento da sua vida. As palavras que você vai ouvir agora atravessaram séculos, sobreviveram a impérios, resistiram a perseguições e chegaram intactas até este 24 de março para serem declaradas sobre a sua família. Abra o seu espírito, porque isto não é apenas texto antigo, isto é fogo vivo que vai queimar toda a opressão que tenta sufocar o seu lar. O Salmo 91 declara assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu vou repetir porque esta verdade precisa penetrar até a medula dos seus ossos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você percebe o que isso significa? Existe um lugar secreto, um esconderijo preparado pelo próprio Criador, onde nenhuma arma do inferno consegue alcançar. E neste 24 de março, esse esconderijo está se materializando ao redor da sua casa. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Preste atenção. O caçador armou laços para a sua família. Armadilhas foram colocadas no caminho dos seus filhos. Ciladas foram preparadas para o seu casamento. Mas esta palavra decreta que você será livrado de cada uma delas. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Consegue visualizar isso? O Deus que sustenta galáxias com a palma da mão está estendendo suas asas sobre a sua casa como uma águia protege seus filhotes. Nenhum predador se atreve a atacar o que está debaixo dessas asas. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o pavor noturno, nem a flecha que voa de dia. Quantas noites você acordou com o coração disparado, coberto de suor frio, atormentado por medos que nem conseguia nomear? Quantas vezes o pavor te visitou na madrugada, sussurrando que algo terrível estava prestes a acontecer? Esta palavra silencia esses terrores agora. Nenhum mal te atingirá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Você ouviu isso? Ordens foram dadas, anjos foram destacados. Não um anjo, anjos, no plural. Um batalhão celestial recebeu a missão específica de proteger você e aqueles que você ama. E essas ordens estão sendo executadas neste exato segundo. Mas eu sei que existe uma pergunta no seu coração. Se essas promessas são verdadeiras, por que a sua realidade parece tão diferente? Eu sinto no meu espírito que há corações partidos me ouvindo agora. Você conhece essas promessas, você já ouviu essas palavras antes, mas quando olha para a sua vida, o que vê parece o oposto do que foi prometido. Você vê o filho que se afastou, você vê o casamento que esfriou, você vê as portas que continuam fechadas, as dívidas que se acumulam,
as enfermidades que insistem em voltar. E no silêncio do seu quarto, quando ninguém está olhando, você se pergunta onde está essa proteção? Por que Deus parece tão distante quando você mais precisa dele? Eu vou te dizer algo que talvez ninguém nunca te disse. A promessa não falhou. O problema é que nós fomos ensinados a esperar a manifestação no tempo errado e da forma errada. Vivemos em uma geração que quer resultados instantâneos. Oramos à noite e esperamos o milagre pela manhã. Mas o reino espiritual opera em uma dimensão diferente de tempo. Aquelas orações que você fez há anos, aqueles clamores que pareceram cair no vazio, aquelas noites de joelhos que terminaram em frustração, nada disso foi perdido. Cada palavra foi registrada. Cada lágrima foi contada. Cada suspiro foi guardado. E neste 24 de março, toda essa semeadura espiritual está entrando em tempo de colheita. Pense na sua vida como um campo. Durante anos você plantou sementes de fé, mesmo quando não via nenhum broto. Você regou com lágrimas, mesmo quando o solo parecia seco. Você continuou crendo, mesmo quando tudo gritava para você desistir. E agora, finalmente, a estação mudou. O que estava escondido debaixo da terra está prestes a romper a superfície. Os milagres que você esperou não foram negados. Eles foram preparados. Há uma diferença entre um não e um ainda não. E o seu ainda não está se transformando em agora neste exato momento. Mas para colher essa safra, existe algo que você precisa liberar primeiro. Há um peso que você tem carregado que não é seu para carregar. Há fardos nos seus ombros que foram colocados ali pelo inimigo para te impedir de receber o que o céu já liberou. E na próxima parte desta mensagem, nós vamos identificar exatamente quais são esses pesos e como você vai se livrar deles de uma vez por todas. Você tem carregado culpa que não é sua há anos, e isso está envenenando cada área da sua vida. Aquela voz que sussurra no seu ouvido, dizendo que você falhou como pai, como mãe, como cônjuge. Aquele peso constante de achar que deveria ter feito mais, sido mais, dado mais. Aquela sensação de que todos os problemas da sua família são de alguma forma sua responsabilidade. Eu preciso que você ouça com muita atenção o que vou dizer agora. Essa culpa foi plantada pelo inimigo para te paralisar. Ela não vem do céu, ela vem do abismo. Porque o acusador sabe que enquanto você estiver curvado sob o peso da vergonha, você não conseguirá se levantar para receber as bênçãos que já foram liberadas. É uma estratégia antiga. Manter os filhos de Deus tão ocupados se culpando que eles não têm forças para reivindicar suas promessas. Mas neste 24 de março, essa corrente está sendo quebrada. Eu decreto agora sobre a sua vida que toda culpa falsa é arrancada pela raiz. Todo sentimento de fracasso que o inimigo colou na sua identidade está sendo dissolvido pelo fogo do Espírito Santo. Você não é definido pelos seus erros. Você não é a soma das suas falhas. Você é filho do Rei dos Reis, e nenhuma acusação do inferno pode mudar isso. Solte agora os ombros. Literalmente, fisicamente, solte essa tensão. Sinta como se correntes invisíveis estivessem caindo do seu corpo. Cada vez que você expirar, imagine mais um pedaço dessa culpa sendo expulso. Você não precisa mais carregar isso. Nunca precisou. O fardo sempre foi uma mentira disfarçada de responsabilidade. Mas a culpa não é o único peso que precisa ser removido. Existe algo mais profundo que está bloqueando o fluxo das bênçãos sobre a sua casa. E isso tem a ver com pessoas que te feriram no passado. Rostos que acabaram de passar pela sua mente quando eu disse isso. Nomes que fazem seu estômago revirar. Situações que você tenta não lembrar, mas que continuam voltando nos momentos mais inesperados. A traição de alguém que você confiava. As palavras cruéis que foram ditas por quem deveria te proteger. O abandono que deixou cicatrizes que ninguém vê. Essas feridas não saradas estão criando fendas na armadura espiritual da sua família.
São pontos de entrada que o inimigo usa para lançar seus ataques. E enquanto essas fendas existirem, a proteção completa não pode ser estabelecida. Eu sei que perdoar parece impossível. Eu sei que algumas coisas que foram feitas contra você parecem imperdoáveis. Mas entenda uma coisa crucial. O perdão não é sobre eles. O perdão é sobre a sua liberdade. Enquanto você carrega o veneno do ressentimento, quem está sendo envenenado é você. As pessoas que te feriram provavelmente nem pensam mais nisso. Elas seguiram suas vidas enquanto você continua preso no passado, revivendo a dor, alimentando a raiva, esperando uma justiça que talvez nunca venha da forma que você imagina. Mas o céu oferece um caminho diferente. Não um caminho de esquecimento, porque algumas coisas não podem ser esquecidas, mas um caminho de libertação. Você pode soltar a corda que te mantém amarrado a quem te machucou. Você pode devolver o caso para as mãos do único juiz que tem poder para fazer verdadeira justiça. Neste 24 de março, eu te convido a fazer essa escolha. Não por merecimento deles, mas por necessidade sua. Diga comigo no seu coração agora. Eu escolho soltar. Eu escolho me libertar. Eu entrego nas mãos do Senhor toda a dor que me foi causada. Eu me recuso a continuar sendo refém do meu passado. Quando você faz essa declaração com sinceridade, algo se rompe no mundo espiritual. Correntes que estavam presas há décadas se partem. Portas que estavam seladas por amargura se abrem. O fluxo das bênçãos que estava represado começa a correr livremente em direção à sua casa. E não são apenas as feridas causadas por outros que precisam de cura. Existe algo que você mesmo fez ou deixou de fazer que te atormenta. Decisões que você tomou e que gostaria de poder voltar atrás. Palavras que você disse e que não pode retirar. Momentos em que você falhou com as pessoas que mais ama. Essa autocondenação é tão perigosa quanto a mágoa contra os outros. Ela cria uma prisão dentro da sua própria mente, onde você é ao mesmo tempo o prisioneiro e o carcereiro. Mas o sangue que foi derramado na cruz tem poder para limpar até a culpa mais profunda. Não existe pecado grande demais, erro grave demais, falha terrível demais que não possa ser coberto por essa graça. E agora que essas camadas de peso foram removidas, seu espírito está finalmente leve o suficiente para receber a oração de proteção mais poderosa que você já experimentou. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir vai selar cada entrada da sua casa contra todo ataque inimigo. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu me ajoelho diante do teu trono neste 24 de março com a ousadia que só o sangue de Jesus pode dar. Não venho por meus méritos, porque não tenho nenhum. Venho coberto pela justiça do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E nessa autoridade, eu levanto minha voz para clamar proteção sobre a minha casa. Senhor, neste momento eu consagro a Ti cada centímetro do lugar onde eu moro. Desde a fundação que sustenta as paredes até o telhado que cobre nossas cabeças, tudo pertence a Ti. Eu unjo com o sangue de Cristo cada porta desta residência. A porta da frente por onde entramos e saímos, as portas dos quartos onde descansamos, a porta da cozinha onde partilhamos o pão. Que cada entrada seja selada contra toda investida das trevas. Que nenhum espírito de destruição, de doença, de pobreza ou de morte consiga cruzar esses umbrais. Eu decreto que anjos guerreiros sejam posicionados em cada canto desta casa. Que suas espadas de fogo estejam desembainhadas, prontas para destroçar qualquer ataque antes mesmo que ele se aproxime. Este território foi comprado com sangue. Esta família foi redimida pelo sacrifício do Calvário. E nenhuma potestade do inferno tem direito legal de tocar no que pertence ao Rei. Senhor, eu clamo agora especificamente pelos cômodos da minha casa. A sala onde nos reunimos, que seja um lugar de paz e comunhão, onde as palavras edificam em vez de destruir, onde o riso substitui o choro. O quarto onde dormimos,
que seja um santuário de descanso e restauração, livre de pesadelos, livre de insônia, livre de toda perturbação noturna. A cozinha onde preparamos o alimento, que nunca falte provisão nesta mesa, que o pão seja multiplicado e a farinha nunca se acabe. O banheiro onde nos purificamos, que toda impureza espiritual seja lavada junto com a sujeira física. Cada espaço, cada móvel, cada objeto, eu consagro para a tua glória. Mas, Pai, a casa é apenas estrutura. O que realmente importa são as vidas que habitam aqui dentro, e é por elas que meu coração sangra diante de ti neste momento. Senhor, eu clamo agora pela vida do meu cônjuge. Tu conheces o coração dessa pessoa melhor do que eu jamais conhecerei. Tu vês as lutas internas que nem mesmo eu consigo perceber. As pressões que pesam, as tentações que cercam, os medos que atormentam. Eu peço que tu erguas uma muralha de proteção ao redor da mente e do coração de quem divide a vida comigo. Guarda os pensamentos contra toda semente de dúvida plantada pelo inimigo. Protege os olhos contra toda imagem que possa contaminar a pureza do nosso pacto. Guarda os ouvidos contra toda palavra que tente semear discórdia entre nós. Reacende, Senhor, a chama do amor que o tempo e as circunstâncias tentaram apagar. Restaura a comunicação que foi quebrada. Cura as feridas que nós mesmos causamos um no outro em momentos de fraqueza. Que o nosso casamento seja um reflexo da tua aliança com a Igreja. Firme, fiel, inabalável. E pelos meus filhos, ó Pai, minha voz treme ao pronunciar este pedido. Tu sabes que eles são a parte mais vulnerável do meu coração. Cada vez que eles saem de casa, uma parte de mim vai junto, torcendo, orando, esperando que voltem em segurança. O mundo lá fora está cheio de armadilhas preparadas especificamente para os jovens. Drogas que prometem prazer e entregam destruição. Amizades que parecem inofensivas, mas conduzem para abismos. Relacionamentos que se disfarçam de amor, mas são prisões emocionais. Ideologias que se apresentam como liberdade, mas são correntes de confusão. Eu clamo proteção sobre cada passo que meus filhos derem. Que anjos específicos sejam designados para cada um deles. Que esses guardas celestiais os afastem de acidentes, de violência, de todo o mal que espreita nas sombras. Ilumina a mente deles para que reconheçam as ciladas antes de cair nelas. Dá discernimento para escolherem os amigos certos. Fortalece o caráter para resistirem quando a pressão vier. E mesmo que eles se afastem temporariamente do caminho, eu decreto que não irão longe. Que o teu amor os persiga até que voltem para casa. Mas ainda há inimigos externos que precisam ser confrontados, e essa é a parte mais intensa desta oração. Existem pessoas ao seu redor que sorriem para o seu rosto enquanto desejam a sua destruição no coração. Eu sei que isso é difícil de ouvir, mas você precisa desta verdade. Nem todo mundo que diz te amar realmente te ama. Nem todo abraço é sincero. Nem toda palavra de apoio vem de um lugar genuíno. O inimigo usa pessoas para executar seus planos, e muitas vezes essas pessoas nem sabem que estão sendo usadas. Elas simplesmente sentem uma inveja que não conseguem explicar. Um incômodo quando você prospera. Uma satisfação sutil quando você tropeça. E essa energia negativa direcionada à sua família não é inofensiva. No mundo espiritual, a inveja é uma flecha envenenada. Cada olhar de cobiça, cada comentário disfarçado de preocupação, mas cheio de maldade, cada desejo oculto de que você fracasse, tudo isso cria fissuras na proteção do seu lar. Por isso eu clamo agora com autoridade. Pai, eu peço que teu fogo consumidor queime toda a inveja que cerca a minha casa. Toda língua que se levanta para falar mal da minha família, eu decreto que seja silenciada. Todo plano arquitetado nos bastidores para destruir nosso casamento, nosso sustento, nossa paz, eu declaro que cai por terra agora mesmo.
Que o anjo do Senhor persiga aqueles que maquinam mal contra nós e que seus próprios planos se voltem contra eles. Eu anulo neste momento todo o trabalho de ocultismo direcionado à minha família. Toda reza feita com más intenções, toda vela acesa para prejudicar, todo ritual realizado invocando forças das trevas contra o meu lar, eu declaro sem efeito pelo poder do sangue de Jesus. Nenhuma arma espiritual forjada contra nós vai prosperar. Toda sentença de condenação pronunciada contra esta casa é revertida agora. O que foi enviado para destruir volta quebrado para a origem. Mas, Senhor, há algo ainda mais profundo que precisa ser tratado. Algo que não veio de fora, mas que foi transmitido através do sangue. Maldições que passaram de geração em geração como uma herança envenenada. Padrões de destruição que se repetem na minha família há décadas, talvez há séculos. Eu olho para trás e vejo casamentos despedaçados. Vejo vícios que escravizaram meus antepassados. Vejo pobreza que perseguiu linhagens inteiras. Vejo doenças que parecem ter endereço certo. Vejo mortes prematuras que ceifaram vidas antes do tempo. E eu me recuso a aceitar que meus filhos herdem essa maldição. Neste 24 de março, eu coloco o machado na raiz de toda a árvore má que foi plantada na minha linhagem. Eu quebro agora a corrente do divórcio que destruiu casamentos na minha família por gerações. Este ciclo termina aqui. Meu casamento não será mais uma estatística. Meus filhos não vão crescer vendo a separação como destino inevitável. Eu quebro a corrente do alcoolismo, da dependência, de todo vício que escravizou meus avós, meus pais, meus tios. Essa prisão não vai passar para a próxima geração. Meus filhos serão livres. Eu quebro a corrente da pobreza extrema que fez meus antepassados passarem necessidade. A miséria não é minha herança. A escassez não é meu destino. A partir de hoje, fartura e provisão são a marca da minha casa. Eu quebro a corrente da depressão que roubou a alegria de viver de tantos na minha família. A tristeza profunda não vai mais ser passada como legado. Meus descendentes conhecerão a alegria verdadeira que vem da presença do Altíssimo. Eu quebro toda a maldição de morte prematura. Longevidade com saúde é o que eu decreto sobre mim e sobre minha descendência. Viveremos para ver os filhos dos nossos filhos. Envelheceremos cercados de amor e dignidade. A partir deste momento, a história da minha família é reescrita. Não mais com a tinta do sofrimento, mas com a pena do Espírito Santo. Uma nova linhagem começa agora. Uma linhagem de bênção, de prosperidade, de saúde, de casamentos sólidos, de filhos que honram a Deus. O que meus antepassados não conseguiram quebrar, eu estou quebrando hoje. O que eles não tiveram forças para mudar, eu estou mudando agora pelo poder do sangue que foi derramado na cruz. Meus filhos não vão lutar contra os mesmos demônios que eu lutei. Meus netos não vão carregar as mesmas correntes que pesaram nos meus ombros. A maldição terminou. A bênção começou. Mas ainda há uma área da minha vida que precisa de cura urgente. Uma área tão íntima que eu quase tenho vergonha de expor diante do trono. Mas é exatamente essa vulnerabilidade que vai liberar o maior milagre desta noite. Senhor, eu preciso que tu desças agora aos lugares mais escuros da minha alma, aqueles cantos que eu escondo até de mim mesmo. Há feridas ali que nunca cicatrizaram. Memórias que eu enterrei tão fundo que achei que nunca mais voltariam, mas que continuam sangrando por dentro, envenenando minha alegria, sabotando meus relacionamentos, me fazendo reagir de formas que eu mesmo não entendo. Eu abro essas portas trancadas diante de ti agora. A porta da rejeição que eu senti quando criança, quando as palavras duras de quem deveria me proteger me fizeram acreditar que eu não tinha valor. A porta do abandono que deixou um vazio no meu peito que eu tenho tentado preencher com coisas que nunca satisfazem. A porta da traição que me fez construir muros tão altos que nem mesmo quem me ama consegue escalar. Pai, entra nesses lugares com a tua luz.
Cura a criança ferida que ainda chora dentro de mim. Alcança com tuas mãos aquele menino, aquela menina que foi machucado de formas que não sabia processar. Sussurra no ouvido daquela criança interior que ela é amada, que ela tem valor, que o que aconteceu não foi culpa dela. Eu preciso de cura nas minhas emoções. A ansiedade que me faz perder o sono, o medo que paralisa minhas decisões, a tristeza profunda que às vezes me visita sem avisar. Eu te entrego cada uma dessas emoções descontroladas. Toma o controle das áreas da minha mente que eu não consigo governar sozinho. Onde há tempestade, traze calmaria. Onde há confusão, traze clareza. Onde há desespero, planta a esperança que não pode ser arrancada. Espírito Santo, eu te convido agora para assumir cada aspecto da minha existência. Eu tentei dirigir minha vida sozinho e cheguei a becos sem saída. Tentei resolver os problemas da minha família com minha própria sabedoria e só compliquei mais. Estou cansado de lutar nas minhas próprias forças. A partir deste 24 de março, eu solto o volante. Assume tua direção. Guia-me por caminhos que eu nunca imaginaria. Abre portas que mãos humanas não conseguem abrir. Fecha portas que parecem oportunidades, mas são armadilhas disfarçadas. Dá-me discernimento para reconhecer tua voz no meio de tanto barulho. E enquanto tu me transformas, transforma também cada pessoa que vive debaixo do meu teto. E agora, Pai maravilhoso, com a alma lavada e o coração renovado, eu me levanto não mais em desespero, mas em gratidão profética. Eu te agradeço não pelo que meus olhos carnais estão vendo neste momento, mas pelo que meus olhos espirituais já contemplam pela fé. Eu te agradeço pelo milagre que já saiu do céu em direção à minha casa. A resposta já foi despachada, a provisão já está a caminho, a cura já começou. Eu te agradeço antecipadamente pela virada financeira que vai acontecer. As dívidas que pareciam impossíveis vão ser quitadas. As portas de emprego que estavam fechadas vão se abrir de uma forma sobrenatural. A fartura vai substituir a escassez na minha mesa. Eu te agradeço pela restauração completa do meu casamento. O amor vai ser renovado. A comunicação vai fluir. A intimidade vai ser reconstruída sobre fundamentos que não podem ser abalados. Eu te agradeço pela volta dos filhos que se afastaram. Eles vão retornar, não porque eu mereço, mas porque tu és fiel. Eu te agradeço pelo anjo de guerra que foi posicionado na porta da minha casa neste 24 de março. Com espada de fogo desembainhada, ele está ali agora, guardando o que é teu. Eu declaro que a minha família é território conquistado. O inferno perdeu a jurisdição sobre o meu lar. Nenhuma arma, nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhum feitiço tem mais poder sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Que o Senhor levante o seu olhar de amor sobre a tua família e te dê paz. A verdade que esta mensagem carrega é simples, mas poderosa. Você não precisa enfrentar suas batalhas sozinho. A proteção divina está disponível para quem a busca com fé genuína. Mas agora me responda nos comentários. Se Deus respondesse apenas uma oração sua neste 24 de março, qual seria ela? Escreva ali embaixo. Deixe seu coração no vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo essa cobertura espiritual diária. Amém e amém.